Olá, família, tudo em paz com vocês? Bruno Pex falando. É com muita alegria que eu inicio a produção de conteúdo aqui no canal Tesouro de Família. E como não podia deixar de ser, a gente começa pelo começo. Por isso eu vou hoje apresentar os 5 princípios para ter paz financeira em família. Então, basicamente, eu vou falar da filosofia de gestão financeira familiar que a gente adota. E esses 5 princípios vão servir de base para toda a produção de conteúdo do canal. Então, todo o conteúdo do canal ele vai ter relação com algum aspecto desses princípios, ok? Primeiro, vamos entender o que é paz financeira. De uma forma bem objetiva, paz financeira é pagar as contas e aproveitar a vida com tranquilidade e segurança, garantindo que seja assim hoje e sempre. Então, a paz financeira é pagar a conta e viver a vida tranquila em família, certo? Só que não é só pagar a conta e aproveitar a vida agora. A gente precisa garantir que essa paz perdure durante toda a nossa vida. Então, a paz financeira é algo que existe hoje, tem que existir amanhã e sempre. Por isso, ela se baseia nesses 5 princípios. Primeiro, entender a função e o valor do dinheiro, indo muito além da matemática. Então, não é só uma questão numérica. Gastar menos do que recebe, focando no que realmente importa. Então a gente precisa focar no que realmente é importante para a vida da nossa família e evitar desperdícios para poder aproveitar a vida e ainda sobrar uma grana para a gente investir para o futuro. Evitar as armadilhas financeiras ao longo do caminho. Afinal, a gente quer que essa paz se mantenha mesmo diante de imprevistos. Investir para a eternidade com uma visão muito além do longo prazo. Então, o investimento da gente não tem prazo definido. A gente vai falar muito sobre investimento no canal. E trabalhar em equipe, que esse último princípio ele faz a cola, né? Faz a liga entre tudo. Não existe família com paz financeira que não trabalha em equipe. Não existe paz financeira de um membro da família. Todo mundo tem que trabalhar junto para ter a paz financeira em conjunto. Vamos falar um pouquinho mais de cada um desses princípios. Entender a função e o valor do dinheiro. Vamos lá. No início da nossa história, lá na pré-história, quando a gente precisava de alguma coisa, ou seja, quando a gente queria algo que tem valor para a gente tinha que, naquele exato momento, usar a nossa energia e o nosso tempo para conseguir essa coisa. Tá? Então, se eu quisesse algo que tem valor, eu tinha que imediatamente usar energia e tempo para conseguir. Um pouco mais na frente na história, o ser humano começou a domesticar as plantas, domesticar os animais, a produzir. E aí, para conseguir as coisas que tinham valor para a gente, o que a gente fazia? A gente gastava a energia e o tempo para plantar, para criar animais, para produzir armas e ferramentas artesanalmente e usava esse estoque para conseguir o que tinha valor para a gente através de troca. Fazia o escambo, certo? Isso aí tem alguns problemas porque a gente precisava. Se eu produzia arroz e queria alguém que tivesse carne, eu precisasse de carne, eu tinha que achar alguém que produzisse carne, tivesse algum excedente e quisesse trocar com o meu arroz. Além disso, eu ia ter que fazer ir para as feiras, por exemplo, carregando um saco de 50 quilos de arroz para trocar por 3 quilos de carne. Então, havia essa grande dificuldade. E aí, nós, seres humanos, né, que somos espertos, a gente gosta de facilidade, né? A gente criou o dinheiro, criou a moeda, que justamente para servir para representar valor, para ser uma representação de valor universal, ou seja, reconhecida por todos, para que a gente usasse essa moeda para trocar por qualquer coisa. Então a gente já melhorou a situação. Então, se eu tinha arroz, eu podia trocar por dinheiro, por moeda, e essa moeda eu trocava por qualquer coisa. Então, facilitou esse comércio. E aí, mais na frente um pouco, a gente chegou no capitalismo, que é a gente continua usando a nossa energia e o nosso tempo para conseguir dinheiro. Esse dinheiro a gente pode trocar pelas coisas que têm valor para a gente. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente gasta esse dinheiro para conseguir as coisas que têm valor para a gente,
ou a gente investe esse dinheiro. Investir esse dinheiro significa colocar esse dinheiro para trabalhar e gerar mais dinheiro. Quando o dinheiro começa a trabalhar para gerar mais dinheiro, ele se transforma em capital. Então, o capital é o dinheiro trabalhando. Por isso que é daí que vem o capitalismo. Então, veja, no frigir dos ovos, o dinheiro é a energia vital da gente e o tempo que a gente gasta para conseguir ele. Então ele é muito mais do que o bem material que ele compra, é muito mais do que uma roupa de marca, é muito mais do que um celular caro. Ele é o tempo e a energia que você gastou para conseguir ele, tá? Então cada dinheiro gasto é como pegar um pedaço da sua vida e transferir para outra pessoa. Beleza? Então a gente já começa a criar a mentalidade para entender que o dinheiro vai muito além da matemática. Por isso, o Morgan Housel, que é um autor de um livro que eu gosto muito, que é a Psicologia Financeira, eu vou colocar o link para o livro aqui na descrição do canal, ele fala que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal no qual o seu comportamento é mais importante que o seu conhecimento. Então, o primeiro passo é você entender aquilo, que o dinheiro, na verdade, é a sua vida. Você gasta a sua vida, que é a sua energia e seu tempo para conseguir o dinheiro. E aí você tem que dar valor a isso. É gastar, aí a gente vai para o segundo princípio, entender. O primeiro princípio, a gente entendeu que o dinheiro vale muito mais do que aquele numeral que ele representa. Ele, na verdade, é a nossa vida, né? A nossa força vital. E aí, aí a gente vai para o segundo princípio, que é gastar menos do que a gente recebe, focando no que realmente importa. Afinal de contas, a gente não quer desperdiçar nossa vida gastando com coisas que não importam. E aí eu vou explicar um pouco aqui como é que acontece tradicionalmente, no orçamento tradicional das famílias. A gente constitui uma família, essa família tem gastos essenciais, e em cima desses gastos a gente vai criando o padrão de vida, que são custos fixos que a gente vai incorporando ao orçamento à medida que a receita dessa família vai crescendo durante o tempo. Então, o que é o comum? A gente começa a família lá num padrão de vida bem baixinho e à medida que vai aumentando a receita, a gente vai aumentando esse padrão de vida. Sempre igual ou até acima dessa receita, através de custos fixos. Então a gente primeiro olha assim para o orçamento. O orçamento está aqui, a gente teve um aumento lá de receita de R$ 1.000. O que eu posso fazer com esse R$ 1.000? Aí o cara vai lá e inclui mais um custo fixo que vai comer esses R$ 1.000, ou até mais. Então, nesse modelo tradicional de orçamento, o padrão de vida ele é gigante, ou seja, muito grande em relação à receita da família, formado por custos fixos, e aí ele come toda a receita. Não sobra dinheiro para investimento. E aí, quando essa família quer realizar algum sonho ou quer adquirir alguma coisa que é importante para ela e que é cara, ela faz o quê? Recorre a dívidas. E essa dívida gera juros, e essa dívida aumenta esse custo fixo da família e gera-se um ciclo vicioso, que a família está sempre com a corda no pescoço. Sempre indo atrás de dívidas para realizar os sonhos, até o momento que as dívidas não conseguem mais realizar os sonhos, ele só tem dívida para manter o padrão de vida. E a gente tem que fugir dessa corrida dos ratos, digamos assim. Por isso a gente usa aqui o que a gente chama de orçamento essencialista. A gente vira essa lógica de cabeça para baixo. Primeiro a gente olha para os nossos projetos, os nossos sonhos e nossos desejos, certo? Primeiro a gente olha isso, quais são os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente avalia isso, né? Quantifica isso, tenta chegar no valor de quanto isso custa, beleza? Então já tenho quanto custa os meus sonhos,
os nossos sonhos, os nossos desejos. Em cima disso, eu ponho mais um valor para o investimento para a aposentadoria, afinal eu quero que a paz financeira da família se mantenha ao longo do tempo, então eu preciso ter uma reserva guardada, um investimento, para lá no futuro, quando a nossa capacidade produtiva começar a diminuir, a gente ter uma renda passiva vinda desses investimentos. E aí, com o que sobra, eu monto o padrão de vida, certo? Então, é de cabeça para baixo. Em vez de eu ficar crescendo o padrão de vida meio no automático, sem entender para onde está indo o dinheiro, eu falo, opa, peraí, primeiro eu quero entender onde eu quero investir a minha vida, onde eu quero investir o meu dinheiro, a energia e o tempo que eu gasto para conseguir o meu dinheiro, onde eu quero investir, quais são os meus sonhos. Primeiro eu vejo isso. Depois que isso é visto, que a gente quantifica isso, o que sobrar é que a gente monta o padrão de vida. Vai ter vídeo aqui no canal explicando na prática como a gente faz isso, beleza? Então, beleza, a gente já entendeu o que é o dinheiro e o valor dele. O dinheiro é vida e a gente precisa gastar menos do que recebe, né, focando no que realmente importa. E, obviamente, ao longo do tempo, vão vir imprevistos. Por isso que o terceiro princípio é evitar as armadilhas financeiras. Afinal de contas, a gente quer manter a nossa paz ao longo da vida, independente dos imprevistos. Os imprevistos não são previstos, mas uma coisa é certa, eles vão vir. A gente não sabe quais são, mas a gente sabe que sempre acontece imprevisto ao longo da vida. E para isso a gente usa 3 ferramentas. Uma ferramenta comportamental, que é a atitude e o comportamento da gente em relação ao dinheiro, em relação à exposição a risco financeiro, certo? Reservas financeiras e seguros. Então, são essas 3 armas que a gente tem para fugir das armadilhas. E quando cair na armadilha, ou seja, quando acontecer algum imprevisto, a gente tem alguma reserva ou algum seguro para manter a nossa paz financeira. A gente vai falar muito sobre isso também na prática e detalhadamente aí ao longo do canal. Então, entendemos o que é o dinheiro e o seu valor, a gente precisa gastar menos do que recebe, tem que evitar as armadilhas durante o caminho e, tendo a vida organizada e o comportamento correto para evitar os riscos, seguros e reservas montadas, a gente parte para investir para a eternidade com uma visão muito além do longo prazo. Então a gente tem uma estratégia de investimento que não tem prazo definido, a gente cria um patrimônio, que esse patrimônio, o objetivo dele é gerar renda lá no futuro para a família e sem prazo definido, afinal a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? E a família vai viver para sempre. Então, a gente vai manter a nossa renda quando o pai, a mãe, os pais, né, as mães falecerem, aquele patrimônio vai ficar para a família, os filhos que forem bem educados financeiramente vão conseguir manter esse patrimônio e continuar usufruindo dessa renda. Então, a nossa estratégia de investimento, ela tem 4 características. Ela tem que ser simples, não adianta inventar uma estratégia de investimento mirabolante. Ela tem que exigir pouco tempo, afinal, a nossa profissão não é investir, nós não somos investidores profissionais, certo? Ela tem que saber que a gente não pode contar com almoço grátis. Ou seja, no mundo de investimento não existe almoço grátis. Se a coisa está boa demais, pode desconfiar que 100% das vezes é golpe. E quarto, focar no aporte e no tempo. Então a gente foca muito na quantidade de dinheiro que a gente aporta e no tempo que a gente passa investindo. A gente também vai falar, eu vou fazer uma série completa sobre investimentos, dizendo em que a gente investe, quais são os investimentos que a gente faz, que a gente investe basicamente em ações, fundos imobiliários e renda fixa. Eu vou ter vídeo explicando detalhadamente como a gente faz para selecionar os ativos, para montar a carteira, beleza? E por último, não menos importante,
trabalhar em equipe. Afinal de contas, a família é uma unidade. Eu vejo muito famílias trabalhando com um orçamento separado, como se os dois cônjuges vivessem, assim, fosse o dinheiro de cada um. Mas não é assim. A pessoa pode até ter essa ilusão de que esse dinheiro é meu e esse é do fulano. Mas não é assim que acontece. Primeiro que legalmente não existe isso. Por mais que você separe as finanças durante um casamento, se houver uma separação, não importa. O patrimônio é todo conjunto, certo? Segundo que imagine que você está remando uma canoa, uma daquelas canoas havaianas que tem vários remadores, todo mundo remando. Se cada um remar para um lado, a canoa não sai do lugar. Agora, se todo mundo remar junto, a gente chega no destino sem muito esforço, com menos esforço do que se cada um remasse para um lado. Por isso que é muito importante. As finanças da família têm que ser tratadas como uma coisa só. Não existe uma família com finanças separadas, com orçamentos separados, orçamento de um e orçamento do outro. É um orçamento só. Você não precisa nem ter conta conjunta. Até eu vou explicar em outros vídeos também que até não é bom ter conta conjunta para questão de falecimento de um dos cônjuges, mas o orçamento precisa ser conjunto, tem que ser tratado em conjunto. O orçamento, os objetivos financeiros, tudo isso tem que ser tratado em conjunto. A gente vai falar mais lá para frente. Então é isso. Os 5 princípios, recapitulando, são entender o que é o dinheiro e o valor do dinheiro, né? Gastar menos do que recebe, evitar as armadilhas financeiras, investir para a eternidade e trabalhar em equipe. Ao longo do canal a gente vai se aprofundar nesses princípios, vai criar muito conteúdo em cima desses princípios, beleza? Me diga o que é que você achou, se faz sentido para você, se faz sentido para a sua família, se a sua família usa alguma outra estratégia, se tem algum outro princípio que vocês adotam, beleza? Põe aqui nos comentários, curta, compartilhe, aperte o sininho no canal para a gente começar a fazer esse canal crescer e atingir cada vez mais famílias. Afinal, a gente quer paz financeira para todo mundo, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus.